e nós vamos ver aqui, então, um pouquinho do dimensionamento e do cálculo das resistências de cordões de solda, tá? Esses cordões de solda, pessoal, eles podem ser aplicados em diversos elementos, mas principalmente eles são aplicados em elementos estruturais, né? No caso de estruturas metálicas, né, na maior parte das vezes, se a união é uma união fixa, tá? Lá vai ter que ter em algum momento, um cordão de solda para fazer a ligação entre as treliças, entre as partes de uma treliça, né? Entre as peças de uma treliça, né? E, então, em função do carregamento, da ação dos ventos, tudo isso tem que ser calculado com antecedência, né? Tudo isso tem que ser calculado anteriormente, e com os esforços que acabam agindo durante na estrutura, devido a essas ações de vento, peso próprio das estruturas e assim por diante, nós temos então que calcular o comprimento dos cordões de solda, né? Calcular, verificar o coeficiente de segurança deles, se é adequado ou não, enfim, uma série de situações. E também há partes de máquinas e estruturas que muitas vezes, por elas, passam um esforço consideravelmente grande, e se por ali passa um esforço muito grande, tá, é necessário verificar a resistência desse cordão de solda. Então, base de máquinas também são elementos que possivelmente podem ter soldas, e se por elas passarem esforços significativos, ou mesmo na estrutura de uma máquina, se por ali passar esforços significativos, o cordão de solda deve ser dimensionado. Tá? Nem todos os cordões de solda precisam ser dimensionados. Então, nós temos também que ter essa percepção. A gente vai dimensionar e fazer os cálculos para aqueles que são importantes, para aqueles que passam força por eles. Há muitos cordões de solda que são simplesmente para unir peças uma com a outra, e ali não tem uma passagem de esforço considerável. Então, para que nós vamos gastar um esforço grande, tá? E verificar e dimensionar esses cordões? Mas é claro, se alguma norma, se algum elemento assim exigir, a gente vai lá e calcula também o coeficiente de segurança para aquelas partes lá. Então, tudo depende da relação, né, daquilo que é necessário fazer no projeto. Então, aqui nós vamos ver alguns cálculos para alguns tipos de situações, tá? Nós vamos começar agora, na aula de hoje, a trabalhar com cargas simples. Cargas, por exemplo, numa solda de topo como essa aqui em cima, cargas, por exemplo, de tração, certo? Uma solda de topo, essa aqui é uma solda de topo, tá? Solda de topo. Vejam que a solda de topo, ela pode ser solicitada a carga estática ou carga dinâmica. Então, para cada um dos casos, eu vou ter um procedimento para fazer o cálculo. E a solda de topo pode ser solicitada por força simples, né? Imagina aqui uma força de tração, né? No caso esse aqui, ou pode haver solicitações, vamos imaginar aqui o comprimento da peça aqui, então, o comprimento da peça, aqui está o cordão de solda, por exemplo, tá? Então, podemos ter solicitação também de cisalhamento, força que gera cisalhamento no cordão, tá? Podemos ter, além das soldas de topo, que são esse tipo, podemos ter as soldas em ângulo, que são esse tipo aqui, ó, soldas em ângulo, ou soldas em filete, conforme ângulo, ou também como são chamadas soldas de filete, tá? Esse tipo de solda de filete, ó, é diferente da de topo, ó. São duas peças, duas chapas que são unidas, ó, e é introduzido um cordão de solda entre elas. Aqui já, ó, nós temos toda uma preparação para fazer o cordão. Então, nesses tipos de solda em ângulo, nós temos também algumas condições de carregamento. Por exemplo, se a força de serviço for uma força paralela ao cordão de solda, ó, a força aqui, por exemplo, paralela ao cordão de solda, nós temos carregamento paralelo, mas se essa força for transversal, perpendicular à solda, nós temos carregamento transversal. Então, para cada uma das duas condições, solda em ângulo sujeito a carregamento paralelo transversal, nós temos um procedimento de cálculo para ser executado, quando nós temos nela somente esforço cisalhante ou somente esforço cisalhante, tá?
A carga pode ser, transversal ou paralela. Então, para esses dois casos também, nós vamos ter aqui condições de projeto para carga estática, o mais comum, então, é carga estática, né? Carga estática, e também se a nossa máquina possui carga dinâmica, vamos ter que fazer o projeto para carga dinâmica. São dois projetos diferentes. Um praticamente envolve resistência dos materiais e o outro praticamente envolve elemento de máquina zoom. Toda aquela teoria de Soderbergh, de Goodman, né, de calcular fatores de concentração de tensões, calcular os fatores de ser carga, ser tamanho, ser confiabilidade, tudo isso entra também nos cordões de solda, tanto soldas de topo como soldas em âmbito. Tá? Então, há uma aplicação enorme das soldas. Tá? E as soldas, então, elas são caracterizadas, então, nesse momento introdutório aqui da disciplina, elas são caracterizadas, então, por serem de dois tipos. Solda, então, é uma união de duas peças metálicas através de fusão localizada, tá? Mas essa definição, né, então, pode estar associado a dois tipos de solda. A homogênea, certo? Solda homogênea, conhecida do inglês welding, tá? Então, quando vocês encontrarem artigos, literatura que fala do termo welding, ela é a solda homogênea. E a heterogênea é a solda soldering, tá? São dois tipos de soldas diferentes. Nós, em engenharia mecânica, trabalhamos com a solda homogênea, que é o welding, tá? Em muitos poucos casos, a gente trabalha com a solda heterogênea soldering, tá? A solda heterogênea é aquela solda que o pessoal da engenharia elétrica trabalha ao soldarem os circuitos eletrônicos. Eles têm uma placa, né, de cobre, e naquela placa de cobre eles introduzem a perninha de um componente eletrônico, e para fazer a ligação dos dois componentes, eles colocam ali o estanho, então, né, aquecem o estanho no soldador, fundem o estanho e colocam o estanho naquela local. E ele, então, flui, tem uma fluidez, e ele, então, quando solidifica, ele fixa a perninha do componente eletrônico com a trilha da placa de circuito impresso, tá? Ou coisas parecidas, né? Então, esse tipo de solda é o soldering, tá? Nós dificilmente, na engenharia mecânica, trabalhamos com esse tipo de solda. E esse tipo de solda, geralmente, é muito difícil de transmitir esforço. Aliás, na engenharia mecânica, a gente trabalha com esse tipo de solda, né, quando a gente faz a ligação de tubos, para fazer a vedação de tubos de cobre, aqueles tubos de gás que são usados, né, então tem dois tubos, os tubos de cobre, então, são fixados um com o outro, é uma ligação do tipo ponta e bolsa, né, então a gente acaba introduzindo um tubo de cobre dentro da bolsa, né, da outra bolsa, do outro tubo, né, e aqui a gente acaba introduzindo, né, também uma liga de estanho através do maçarico. A gente derrete uma liga de estanho, uma barrinha de estanho, ou outros componentes, né, solda fraca ou solda forte, né, e ela se introduz aqui no meio, ela está fundida, ela se introduz aqui no meio, e quando ela solidifica, ela faz a fixação e veda o sistema da tubulação. Então, esse tipo de solda é a soldering, tá? É a soldering. Em estruturas metálicas, por onde vai passar esforço, é difícil a gente usar essa solda. A gente usa a solda homogênea, né? Que, então, consiste na união de duas peças metálicas. Vamos colocar aqui, então, um exemplo, uma solda de topo, né? Nós temos duas peças metálicas. Essas peças metálicas, nelas é feita uma preparação, chanfros, para poder o processo ocorrer de forma mais eficiente, e ali, então, através de uma fusão localizada entre o material de base. Isso aqui nós chamamos de material de base. Material de base. Material de base é o material que vai ser unido. São as chapas de aço, tubos e coisas assim, né, na parte estrutural, que vão ser unidos. E ali, através da fusão localizada, nós fundimos os materiais de base, né,
e incorporamos nele um outro elemento, né, que é o eletrodo, por exemplo, né? Incorporamos material solidificado, fundido, né, para fazer a ligação entre as peças. Então, esse tipo de solda aqui é a solda homogênea, que é a que nós utilizamos em engenharia mecânica, principalmente, né? Então, a gente vai, nesses cálculos aqui, né, de elementos de máquinas, fazer efetivamente o cálculo desses cordões de solda, verificar principalmente qual é a resistência do cordão de solda, qual é o coeficiente de segurança em função de um certo carregamento, que pode ser simples ou complexo, né, verificar qual é o coeficiente de segurança, ou então dimensionar exatamente, por exemplo, o comprimento de um cordão, né? Qual deve ser o comprimento do cordão de solda, né? Em termos de espessura da chapa, em termos do comprimento da chapa, qual deve ser esse comprimento? Tem que ser um comprimento igual da peça ou poderia ser um comprimento menor do que o da peça para fazer a ligação? Então, a gente pode fazer isso. A maior parte das máquinas nossas são feitas de aço. Algumas são de ferro fundido e aí exigem, se for necessário, soldagem de ferro fundido, né? Alguns têm algumas capacidades de soldagem, outros não. Exige condições especiais para fazer isso. Mas nossas máquinas, de maneira geral, são de aço, tá? E aí, então, para a soldagem do aço, tem algumas características que dependem do teor de carbono. Quando o teor de carbono for menor do que 0,30, mais ou menos equivalente, então, a um ABNT 1030, por aí, né, 1020, 1030, esses materiais apresentam boa soldabilidade, ou seja, soldabilidade é facilidade de soldagem, tá? Aços de médio teor de carbono, entre 0,30 e 0,45, né, também apresentam boa soldabilidade, no entanto, a zona soldada, aquela região que foi aquecida, ocorre ali uma têmpera localizada, tá? E aí, esse inconveniente tem que ser melhorado com a pré-aquecimento da peça, né? Com um procedimento a mais de soldagem que é visto em soldagem de estruturas metálicas, de estruturas, tá? Nós não vamos ver todos esses procedimentos aqui, tá? Só estamos informando que a região fica temperada e pode, se não for feito um procedimento correto para a realização da soldagem, a solda pode ficar comprometida. E aços com alto teor de carbono são difíceis de serem soldados, tá? A região apresenta-se muito frágil, aquela região próxima do cordão de solda, toda ela vai ficar com uma fragilidade muito grande, tá? Por causa do alto teor de carbono, tá? E podem acontecer fissuras ou rachaduras naquela região. E isso pode comprometer o cordão de solda, a resistência do cordão de solda. Então, na engenharia mecânica, quando se fala em cordão de solda, o ideal seria trabalhar nessa região aqui, tá? Então, quando eu consigo trabalhar nessa região, eu tenho boa soldabilidade. Tanto é que estruturas de aço, todas elas são feitas com materiais aço de baixo teor de carbono. Um teor de carbono ali entre o 1020 e até mais ou menos o 1030, em alguns casos, né? Dificilmente eu uso materiais ligas ou outras composições nos elementos estruturais. Os perfis que a gente compra, se a gente não comprar com laudo de garantia, os perfis que a gente compra aí no mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente já fez aí na universidade alguns casos, alguns testes. Eu resolvo comprar um perfil C, né, para fazer uma estrutura, né, de uma máquina ou estrutura de um barracão ou de um telhado, né? Se a gente não compra ele com especificação, com garantia de procedência, né, com laudo, né, isso aqui deveria ser mais ou menos um 1020. Essas chapas aqui, ó, esses perfis, mais ou menos, né, deveria estar na ordem do 1020. Mas quando a gente compra, né, eu já fiz testes aí na universidade não teste exatamente de
de composição química, mas pegar e medir, fazer uma verificação da perlita, né, fazer uma micrografia, né, e analisar mais ou menos na micrografia a estrutura de perlita, cementita, ferrita, né, aquelas coisas todas, né, a gente observa, né, que na amostra o material, né, ele não tem muito carbono, não. O teor de carbono dele é mais ou menos, né, correspondente a um 1008 por aí, ó, né? Passei, 1008, tá? Não pensem que se não tiver um certificado de garantia, que é 1020, se a gente comprar, a gente pode comprar esses produtos numa faixa muito ampla. Então, tudo que vem lá da aciaria, né, vai para esses perfis, né, e a gente acaba comprando, pensando um 1020, a gente faz um projeto 1020 e, de repente, quando vem 1008, ou entre o 1008 e o 1030, né, a variação é muito grande no processo. Tá? Então, fiquem atentos também a isso. Né? Eu já fiz e, realmente, o perfil não era 1020. Pela quantidade de perlita, ferrita que tinha na amostra que a gente fez, né, não era nem perto o 1020. Era bem abaixo, 1010, 1008 ou menos ainda. Tá? Então, tem tudo isso também. Tá? Ok? Então, tem que ver isso. Então, somente salientar nesse slide as dificuldades da soldagem com relação ao teor de carbono. Ok? Bom, e essa soldabilidade, que é, digamos assim, facilidade de soldagem dos aços, também depende do teor de impureza, o enxofre, fósforo que tem nesses componentes, né? Tudo isso influencia na soldabilidade do material, das dimensões da peça transversal, se são grandes ou se são pequenas, né? Muitas vezes eu tenho que fazer ainda uma preparação, fazer um aquecimento antes de fazer a solda, então é técnica de soldagem. Da temperabilidade do aço, tá? E dos elementos de liga que porventura tem no material de base que a gente vai soldar. Então tudo isso influencia na facilidade da soldagem. Tá? No aço que a gente solda vem vidro, a gente sabe que da aciaria vem tudo que nós podemos imaginar. Vem chumbo, vem areia junto no interior do aço, enfim, tudo isso, de uma certa forma, prejudica, ou, né, nesses casos, isso prejudica a soldabilidade, a soldagem. Então, torna ela mais difícil de ser realizada. Tá? E esses parâmetros todos, vocês também, então, vão acabar trabalhando na disciplina de soldagem, porque é ela que trata exatamente da tecnologia da soldagem, ok? A gente vai só fazer o dimensionamento, tá? E para o dimensionamento... aqui tem mais uma figura, né, da versatilidade da solda em relação aos outros processos de fixação. Nós podemos fazer a fixação de peças por rebites e parafusos, principalmente, tá? E por solda, tá? Então, quando nós montamos uma junta sobreposta, como por exemplo essa aqui, ligando duas peças, tá? Vejam que se eu aplicar uma força aqui e a reação força aqui, tá? Essa força ela vai acabar sendo transmitida de uma chapa para outra através do rebite aqui no caso, tá? Só que vejam que, como essas forças estão a uma distância uma da outra, elas não estão exatamente alinhadas, essa distância acaba provocando nos elementos de fixação esforços adicionais, flexão, né? Podem provocar torção, né? Enfim, né? Dependendo do caso, mas geralmente eles são flexionados, e isso aumenta a dimensão desses elementos aqui, faz com que eles tenham dimensões maiores, tá? E também, em função da ligação por rebites, né, ou parafusos, as peças acabam sendo furadas, e se for carga dinâmica, esses furos vão ser fatores de concentração de tensões que podem provocar a fissura da peça, ou uma progressão de uma trinca por fadiga, que pode comprometer o sistema, tá? Por exemplo, eu estava falando essa semana do acidente
do avião 737 da Aloha Airlines, né, que ele teve a fuselagem superior lá em 1988 arrancada fora de um voo, né, porque num processo de fixação das chapas da estrutura da fuselagem do avião, ocorreu um processo de fadiga na fileira rebitada, numa das fileiras rebitadas, e esse processo progrediu e levou à falha completa, né, da estrutura, né, e arrancou fora a estrutura do avião toda durante o voo, durante uma decolagem. Então, pode acontecer isso. Já no cordão de solda, vocês podem ver que a transmissão de esforço acontece na mesma linha de carga, tá? Então, não há todo esse problema e também não há concentração de tensões, tá? É claro que, ó, nesse cordão aqui tem concentração de tensões, porque ele tem uma cabeça e tem uma raiz aqui, ó. Então, essa cabeça e raiz, ó, elas acabam provocando variação de seção, ó. Aqui eu tenho uma seção, né? Quando eu chego aqui, tem outra seção, outra dimensão. Então, isso aí provoca concentração de tensões. Mas se eu tenho carga dinâmica, na realidade, quando eu tenho carga dinâmica, eu tenho que fazer uma preparação depois. Eu tenho que pegar e chanfrar essa região e deixá-la assim, ó. O cordão de solda, então, tem que ser usinado, eu tenho que tirar essa região toda aqui e deixá-lo dessa forma, para que aí não haja concentração de tensões no cordão de solda. Eu tenho que tirar a cabeça e tirar a raiz do cordão de solda, para não haver concentração de tensões. Mas o processo de transmissão de força é mais retilíneo uniforme. E isso, né, ajuda bastante, né, na eficiência e na resistência do sistema, da máquina, da estrutura metálica. Tá? Então, por exemplo, uma estrutura de um galpão, quando rebitada ou parafusada, a carga ela se transmite de um elemento para o outro e gera lá um momento. Em algum momento da ligação, em alguma parte da ligação, vai ter um momento que vai provocar o aumento das dimensões daquela região, daquele elemento de máquina que está sendo usado. Tá? Então, a versatilidade da solda está principalmente nesse aspecto aqui. Podemos ter dois tipos de soldas, certo? Então, podem existir as soldas de topo, tá? É esse tipo de ligação. Eu tenho duas chapas que são unidas, elas são preparadas inicialmente através de um chanframento das superfícies, né? A gente pega uma chanfradora lá, pneumática, e chanfra a parte da máquina, da parte da estrutura, e depois solda, né? Podendo ser com TIG, tem a deposição do material de solda no material de base. Por definição, sempre o material que é unido, as peças, ele chama-se material de base. Esse é o material de base. E esse elemento que é depositado aqui é o material de solda, tá? Material de solda, tá? Então, são esses dois os materiais numa ligação soldada. A ligação soldada, ó, quando eu falo em ligação soldada, ela sempre envolve o material de base e o material da solda. São dois elementos sempre, ou mais, né? E a solda em ângulo é esse tipo de ligação, ó. O topo é caracterizado por duas peças de topo. E a ligação em ângulo, tá? Ela é assim, ó, são duas peças que são colocadas a 90 graus uma da outra, tá? E nessas peças, então, há um cordão de solda, que une dessa forma, une em ângulo, tá? Então, o cordão de solda é um cordão em ângulo e faz a ligação, então, né, das duas peças, tá? E aí, então, solda de topo é solda de topo. Solda em ângulo, quando eu estudei, nós chamávamos as soldas de solda em ângulo. Tanto é que, se vocês olharem os materiais da AWS, American Welding Society, né, ele sempre fala em solda em ângulo, tá? Mas com a tradução dos livros de elementos de máquinas e a tradução dos livros do inglês para o português nos últimos anos,
veio para cá esse termo, filete. Solda em ângulo ou solda em filete. É a mesma coisa. Tá? Então, se vocês enxergarem em algum livro ou em alguma conversa, a minha solda em filete, tá? Quer dizer que é uma solda em ângulo. Tá? É uma solda desse tipo aqui. E essa solda em ângulo pode ser solicitada por cargas cuja força é paralela, tá aqui a direção do cordão de solda é essa aqui, ó. Essa força aqui é paralela à direção do cordão de solda. Ou pode ter forças, por exemplo, se a força for essa aqui, a força está perpendicular à direção do cordão de solda. Né? Elas estão a 90 graus uma da outra. Então, são soldas com carregamento transversal. Cada uma delas gera uma solicitação no cordão de solda diferente, apesar de usarem as mesmas formas para fazer o dimensionamento. Tá? E hoje nós vamos ver esses tipos de solda. Nós vamos ver a solda de topo, com carregamento de tração, ou carregamento de cisalhamento. Quando a força de trabalho é essa, é cisalhamento, essa força verde, e quando for a vermelha, é tração no cordão de solda. E vamos ver também o caso do carregamento com força paralela e força transversal. Como fazer o cálculo desses cordões de topo e em ângulo. Para começar, então, vamos iniciar sempre pelo mais simples e vamos adicionando dificuldade. Tá? Então, começando pelo mais simples, nós temos as soldas de topo, que podem ter diversas configurações de preparação, que dependem muito da espessura do material que vai ser soldado. Tá? Então, dependendo da espessura do material de base, eu posso ter diversos tipos de preparação. Essa aqui é sem preparação. Podem ver que as duas chapas foram cortadas e estão praticamente sem nenhum preparo. E aí é feita a deposição, então, do material de solda através de um eletrodo ou de um outro processo de fabricação. Há a fusão das duas áreas e essa fusão localizada e a introdução de material de solda faz a união das peças. Aqui também não temos nenhuma preparação ainda, mas as duas peças foram afastadas um pouquinho uma da outra e ocorreu um espaço maior entre elas. Aí, então, eu faço uma solda na parte inferior, um cordão, e outro cordão, né, na parte superior, na parte inferior e na parte superior do cordão da peça. Tá? Então, o processo de fabricação é esse. Tá? Aqui eu já tenho uma preparação, uma das peças foi chanfrada e a outra não. Aqui a peça teve um chanframento duplo, formando uma espécie de um triângulo, e a outra não. Aqui as duas peças foram chanfradas. Então, a eficiência desses cordões de solda com chanframento cada vez vai melhorando mais. Aqui as duas foram chanfradas nessa característica aqui, em X. E aqui foram chanfradas na forma de um arco, né, de um círculo, né, aqui na forma de chanfradas para barriga para dentro. Enfim, há diversos tipos, aqui com um chanframento circular com a máquina. Então, há vários tipos de procedimentos para preparação da junta. Tá? Os mais eficientes, pessoal, são esses aqui, o X, né? Eles, na hora de executar a solda, eles vão ter uma melhor eficiência. Esse processo aqui, ou esse, são os mais eficientes, né? Mas esse aqui é mais caro de ser feito, né? A ferramenta tem que ser diferente. Esse aqui não, já tem uma máquina e uma ferramenta mais apropriada para fazer isso. Então, geralmente, este processo de preparação é mais eficiente do que os demais, tá? A ruptura do cordão de solda, aí também, então, tem alguns detalhes, A ruptura dos cordões de solda de topo, quando sujeita a carga estática, a mesma se verifica no material de base. Se eu tenho carga estática, a ruptura do cordão de solda vai se dar no material de base.
Por quê? Porque ele, na união, na ligação soldada, ele é um material que tem uma composição química menor. Geralmente ele é um aço comum, aço 1020, por exemplo, né? E a solda é um aço liga. Então, o material da solda tem uma resistência maior do que do aço material de base. Quando sujeita à carga dinâmica, a mesma se dá na própria solda, né? Então, quando eu tenho carga dinâmica, talvez pelos fatores de concentração de tensões, né? E talvez pelo procedimento de falha durante o processo de fabricação da solda, o aparecimento de um bolsão lá no meio, aquele bolsão de ar ou a carepa da fundição, né? Da carepa do eletrodo que ficou lá, que não foi bem tirado, ele acaba sendo um ponto de concentração de tensões e aí, então, a falha ocorre no cordão de solda, tá? Ok? Então, dá para vocês já começarem a perceber, olhem, falhou um cordão de solda. Peguem a seção que falhou, olhem, a solda ocorreu no cordão de solda ou na material de base? Material de base. Então, há uma grande probabilidade que seja causada por falha estática. A falha ocorreu no material de solda. Há uma grande probabilidade que tenha sido causada por carga dinâmica. Aí, avalia outros elementos para verificar se realmente foi por carga dinâmica. Então, começamos a pensar assim na hora de fazer a análise da falha, tá? Bom, mas nós, em elementos de máquinas, consideramos que o processo de fabricação é, 100%. E vamos imaginar a resistência admitindo que todos os bons... vamos imaginar que todas as boas práticas de soldagem foram realizadas para poder dimensionar o cordão. E aí, podemos dimensionar ele em ângulo. Não, desculpe. Ali, no slide antes, era a carga de topo, só mostrando. Aqui, nós temos os soldas em ângulo, com carga paralela e carga transversal. Tá? Ok? Então, nós vamos agora, então, verificar como se faz o procedimento de cálculo para cargas estáticas, principalmente. No primeiro caso, vamos começar com uma dificuldade pequena e vamos ir ampliando a dificuldade, né? Para soldas em ângulo e soldas de topo para carregamento estático. Vamos iniciar o procedimento de cálculo ou de dimensionamento ou verificação do coeficiente de segurança para solda de topo com carregamento de tração. Então, vejam que o carregamento aqui, ó, a força F, é uma força que traciona o cordão de solda. É desse tipo aqui, ó. Então, quando eu tenho carregamento de tração, a figura abaixo aqui ilustra o carregamento de tração. Quando a gente faz o cálculo da solda, nós geralmente verificamos somente essa região, que é a região de garganta do cordão de solda. Então, ó, o cordão de solda, ele tem uma garganta, que é essa altura, que corresponde, na maior parte das vezes, à altura da chapa, tá? A espessura da chapa. E também a solda tem a cabeça, né? Não é reforço, isso aí foi mal traduzido, é cabeça do cordão de solda. Cabeça. Tá? A cabeça do cordão de solda é esse cara aqui, ó, esse elemento aqui, ó. Tá? A cabeça, então, nem é um reforço, na verdade é um problema para nós, né? E o pé, a raiz da solda. Aqui eu tenho a raiz da solda e a cabeça. Então, se eu olhar do ponto de vista de resistência, isso aqui, para a estática, isso aqui contribui para o aumento da resistência e também essa espessura também contribui. Mas, na prática, para nós fazermos o cálculo do cordão de solda, a gente considera somente a altura da garganta. Somente essa altura H. E se nós olharmos essa altura H ao longo do comprimento da solda, vou fazer uma linha aqui ao longo do comprimento da peça, então, que corresponde ao comprimento da solda, tá? Nós vamos verificar, pessoal, ó, que
Essa região aqui, na realidade, ó, essa área que eu estou colocando aqui, ó, essa área é a área resistente do cordão de solda. Ela forma um retângulo. Ó, esse retângulo, ele tem, então, um comprimento L aqui, ó, e uma altura H, uma área. Essa área aqui, então, ó, essa área de resistência, ela é igual ao H, a altura do cordão, que é a garganta do cordão de solda, vezes o L, que é o comprimento do cordão. E quando a gente aplica uma força F, nesse caso aqui, tá, vão aparecer no cordão de solda tensões de tração. Então, perpendicular à área do cordão de solda, a resistência dos materiais, ó, vão aparecer tensões distribuídas uniformemente ao longo da seção da peça, que são tensões de tração, tensões sigma de tração. E essas tensões de tração, então, elas são iguais à força sobre a área. Força sobre área. A nossa área é H vezes L, a força é a força de tração, nos dá, então, essa expressão aqui, ó, para calcularmos a tensão de resistência à tração, a tensão, né, não resistência, desculpe, a tensão desenvolvida, isso aqui é a tensão desenvolvida. A tensão desenvolvida no cordão. Então, a tensão desenvolvida no cordão é dada por essa expressão aí, ó. Sigma, força sobre H vezes L. Esse é o primeiro caso, então, carregamento de tração, certo? Solda de topo com carregamento de tração. Fica exatamente resistência dos materiais para calcular, então, essa tensão de trabalho. Eu calculo a tensão desenvolvida no cordão, que é a tensão de trabalho, e vou comparar a tensão de trabalho com a resistência do material, com a resistência. E dividindo resistência sobre tensão de trabalho, tensão de resistência sobre tensão de trabalho, eu tenho o coeficiente de segurança da junta. Ok? Bom, podemos ter também solda de topo. Raul, eu não entendi qual que é a inclinação do corte. Digo do corte DCV na peça, professor. Porque daí você, para medir a tensão, você pega a área, no caso, do meio, né, bem dizer. A gente pega somente a área de garganta. Esse adicional de cabeça e de raiz, ele não leva em conta, né? Ah, do chanfro, tá? Sim. Não. Eu entendi agora o que o Valdair falou. O chanfro, pessoal, toda essa região chanfrada aqui, ó, ela só serve para dar, digamos assim, no processo tecnológico de fundição da peça, para poder o material de base se solidificar e se juntar e se misturar nessa solidificação e formar uma peça só, né? Isso facilita a colocação do material, né? Facilita o processo de execução da solda. Mas esse material todo aqui, ó, né? Opa, deixa eu perder meu mouse aqui. Esse material aqui é só para facilitar a fusão do material de base, tá? Mas a resistência toda é calculada pela área de garganta, que é essa área aqui, ó. A preparação ajuda sim, ajuda no processo de desenvolvimento, na fusão localizada, tá? Na fusão localizada. Se eu tivesse um processo de fabricação que conseguisse fundir, né, somente aquela regiãozinha ali entre as duas chapas, seria ótimo. Para mim, em termos de resistência, isso é o suficiente. Mas não, na prática, a gente não consegue fazer isso no processo de execução da solda. Nós precisamos do chanfro para poder elaborar da melhor forma possível a fusão das peças e a junção dos materiais, né? Então, é só por isso. Mas do ponto de resistência, o que seria importante seria somente
essa resistência aqui, ó, tá? Somente a área de garganta. Por isso que é só ela que entra na área de garganta. Porque nós estamos imaginando em elemento de máquinas que as boas práticas de soldagem foram realizadas, ou seja, em função da espessura, foi feito uma adequada preparação do cordão de solda para essa espessura, para que o cordão de solda tenha a resistência necessária. Tá? Então, a gente não entra em detalhes nesse item aqui. Tá? Agora, lá na disciplina de soldagem, vocês vão ver, né, que fazendo o chanfre ou não fazendo o chanfre, conforme a espessura, a resistência, né, ou a dificuldade melhora ou não. Quando vocês fizerem um corte e uma análise da seção soldada, né, se vocês fizerem lá uma verificação com... Lá em soldagem tem os materiais adequados para fazer essa verificação, vocês vão verificar que a profundidade da resistência é maior quando tem a preparação na junta. Tá? Então, no nosso caso, a gente não vai ver isso, e sim em soldagem. Aqui só estamos admitindo o cordão de solda perfeitamente, né, adequado. Bom, também temos o cordão de solda com carregamento cisalhante. No cordão de solda com carregamento cisalhante, a força de trabalho, ó, ela cisalha, ela é paralela ao cordão de solda, ela cisalha o cordão de solda, tá? E aí, da mesma forma que antes, certo? Nós vamos levar em consideração no dimensionamento somente a área de garganta do cordão de solda, somente a área de garganta, tá? E essa área de garganta agora do cordão de solda, ela é submetida, então, pela força F, e nela aparecem, então, tensões cisalhantes agora. As tensões são aplicadas nessa direção da área, tá? Então, vão aparecer tensões cisalhantes, e essa tensão cisalhante, então, que é o tal, ela é igual à força também sobre área. As duas são força sobre área. Só que agora, a força, ela é tangencial à área de garganta do cordão de solda. E aí, então, como a nossa área é H vezes L, a força é F, eu tenho, então, que a tensão de cisalhamento é força sobre área, força sobre H vezes L. Para verificar o coeficiente de segurança disso, essa é a tensão de trabalho. Tensão de trabalho. Tensão de trabalho. E existe a tensão de resistência. A tensão de escoamento do material, a tensão de resistência. É a resistência. Resistência. Então, se eu vou querer calcular o coeficiente de segurança de uma peça dessas, tá? Ou eu uso o SY e uso o von Mises, né? Ou a teoria da máxima energia de distorção, ou eu uso, então, a tensão de escoamento cisalhante, tá? E se eu usar a tensão de escoamento cisalhante, eu pego, né, a tensão de escoamento cisalhante, divido pela tensão de trabalho, e eu tenho o coeficiente de segurança por von Mises também aqui, ó, tá? Então, eu posso usar essa fórmula, ou usar aquela fórmula. Coeficiente de von Mises igual a tensão de escoamento sobre tensão de von Mises. Sigma 1 ao quadrado, menos sigma 1, sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado. E calcular o coeficiente de segurança por essa fórmula aqui, ou por essa aqui, pois ambas as fórmulas são reduzidas a partir da teoria de von Mises, ou, como ela também é chamada, teoria da máxima energia de distorção. E aí eu calculo o coeficiente de segurança por essas teorias aí. Ok? Então, procedimento para calcular coeficiente de segurança de um cordão de topo sujeito a carga estática cisalhante. Bem simples, pessoal, aplicação direta de resistência dos materiais. A gente introduziu somente aqui situações simples,